Olá, amigos! Que bom nós estarmos novamente juntos! E olha, hoje nós temos motivos, inclusive, para comemorar. E quando eu falo nós temos, na verdade eu me refiro aos animais. Os animais têm motivos para comemorar. Toda a essência do trabalho que realizamos, toda a essência do propósito da existência da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, toda a essência de todas as diretrizes que são dadas a partir das equipes espirituais superiores que coordenam a ASEAMA e que nós procuramos, junto com vocês, unidos, realizarmos, está efetivamente em modificar os campos de pensamento no que se refere aos animais. Trazer uma consciência humana ligada ao amor ao próximo. Trazer realmente aqueles ensinamentos maravilhosos que os Espíritos nos deixaram, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, para a consciência de transformação. A ASEAMA tem como propósito efetivo representar os animais. Nós que aqui estamos, que somos voluntários da ASEAMA, vocês que aqui estão, que compactuam conosco este processo de transformação, somos apenas aqueles que emprestamos as vozes a eles, para que através da ASEAMA eles possam ser ouvidos, para trazer a consciência, os sentimentos, os pensamentos para dentro de uma estrutura lógica de pensamento humano, a fim de que realmente o processo de transformação da vivência que os animais têm na Terra possa se tornar o propósito efetivo da evolução daqueles espíritos que se encontram neste estágio, nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel. E quando eu digo então que os animais têm hoje muito o que comemorar e nós, acima de tudo, é que este podcast, que se chama Fala Animal, que justamente tem como objetivo trazer a fala deles, de nossos irmãos tão queridos, estes olhares tão magníficos, espalhados pelo planeta Terra, tão necessitados de serem ouvidos pelo homem. Este podcast tem o objetivo de trazer isto. Completou esta semana 10.000 plays, ou seja, 10.000 vezes em que foram clicados os podcasts para serem ouvidos. E isto é uma alegria muito grande para nós que temos a oportunidade de estarmos aqui fazendo este trabalho. E é uma alegria muito grande para os animais e uma gratidão imensa a você que está aí conosco, dividindo e está ouvindo conosco os podcasts. E, meus amigos, que bom ver a doutrina espírita se expandindo. Como é bom sabermos dos campos de ação da doutrina espírita. Uma das maiores alegrias que nós tivemos. Eu sei que você que está aí junto conosco, porque na verdade somos irmãos de estudo. Depois de tanto tempo, quase um ano de podcast, nós somos irmãos de estudos acerca efetivamente do trabalho relativo aos nossos irmãos animais. Nós estamos juntos ouvindo a doutrina espírita e nós gostamos de animais. Vou até aprofundar mais. Nós amamos os animais. Nós enxergamos neles os nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada. Temos com eles vínculos profundos de família, como filhos de nosso coração. Então, este sentimento que está dentro de nós vem sendo o norte dos nossos passos, de muitas coisas que nós buscamos, de muitas informações que nós buscamos, e com que alegria nós não folheamos a literatura espírita e encontramos ali as respostas que vão de encontro aos nossos sentimentos no que se refere aos animais. E realmente, a partir disso, abrimos uma cortina que abriu incontáveis janelas e que abriu inúmeras portas para um novo mundo, o mundo que nos revela a essência do verdadeiro amor, que é o amor espiritual, o mundo que sai do âmbito da vida física, da reencarnação da matéria, do modelo de corpo físico que nós albergamos durante a reencarnação e até do modelo do nosso corpo espiritual que reflete a nossa vivência evolutiva atual, mas este mundo realmente adentra os campos do espírito como um todo, adentra os campos do amor. Dentro deste novo mundo que a doutrina espírita nos revela, temos Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Criador de todos os espíritos, Deus, nosso Pai, que é a perfeição absoluta, o amor infinito, a misericórdia suprema, e todos os espíritos, seus filhos, irmãos uns dos outros, ligados uns aos outros, na infinita luz do amor,
de Deus. Então, quando nós entendemos o espírito além da matéria, compreendemos a evolução do espírito, nós rompemos com os conceitos de amor que nós trazemos e passamos a adentrar a verdadeira vivência do amor, que é este amor, Deus e espíritos, onde os espíritos e Deus estão ligados uns aos outros pelos laços infinitos da criação divina e pelo amor absoluto que seguirá durante o processo de evolução. É uma grande alegria. É um campo de paz, é uma vivência de uma consciência que passamos a experimentar e de um ímpeto de modificação segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus amigos, que bom que nós podemos juntos partilhar este novo campo de experiência, que bom que podemos juntos, apoiando uns aos outros, estudando juntos esta magnífica doutrina, vivenciarmos esta nova forma de viver, muito mais condizente com as estruturas do planeta de regeneração, onde o homem se regenera, onde os habitantes se regeneram, abandonando os campos do passado ligado ao não amor, à não plenitude, à não caridade, à não fraternidade e abrindo então a regeneração individual e coletiva da sociedade para o campo que vivencia o amor, a caridade, a fraternidade, a esperança, a paz. Meus amigos, que alegria! Sejamos todos bem-vindos a ouvir os animais no podcast da SEAMA, o podcast Fala Animal. E olha, dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo ao longo destes períodos sobre documentários, nós vamos trazer hoje um filme. Mas um filme que tem um caráter de documentário, que se encaixa perfeitamente na fase de estudos em que nós estamos. E por isso nós decidimos trazer esse filme para esta fase agora, porque ele liga aos documentários, vai ligar aos campos que vamos estudar depois. E ele é um espelho, este filme é um espelho efetivo da vivência humana atual na Terra. Não só na relação que nós temos com os animais, mas em como essa estrutura nos é passada. Então, este é um filme que nós convidamos você a assistir. É um filme que teve críticas muito boas. Ele concorreu ao Festival de Cannes, tá? Justamente por ser um filme muito bom, por trazer um olhar. Embora, ao contar uma história, ele traz dentro da história um olhar da realidade humana, um olhar do antropocentrismo e um olhar de uma nova forma de pensar e viver. Estamos falando de Okja. Vou repetir, Okja. É um filme do Netflix de 2017, gravado numa parceria entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Então, é um filme que eu volto a dizer, ele traz um espelho da realidade humana, da vivência humana. E é um filme que realmente vale a pena sentar, assistir, prestar atenção nos detalhes. Dentro desses detalhes que nós vamos discutir, diferente do que nós fizemos com os outros documentários, nós não vamos trazer a história completa, nós vamos falar apenas de algumas partes que vão relevar o assunto, o filme como um todo. Vale a pena você assistir? Vale a pena prestar atenção, vale a pena assistir mais de uma vez. Realmente é um filme sensível, crítico, que deve ser avaliado, estudado. E ele nos traz uma completude sobre a visão de todos os documentários que nós tivemos até agora. Então, meus amigos, Okja, um filme do Netflix. Vamos estudar junto os aspectos filosóficos do filme. Vamos observar a história olhada do lado de fora, sob o olhar da vivência que nós temos hoje. Nós que estamos aqui encarnados, aqui em 2021, como estamos vivendo, o que está sendo dito para nós, como isto está sendo traduzido, de que forma estão criando crenças para nós, de que forma os nossos sentimentos estão exteriorizados além destas crenças, de que maneira os ensinamentos do Evangelho estão além daquilo que estão nos dizendo, de que forma a vivência do amor ao próximo, o entendimento da ligação que nós acabamos de falar de espíritos, está realmente se fortalecendo. E nós, apesar de tudo, estamos realmente participando de um momento revolucionário. Não é a revolução do homem,
Não. É a revolução de Jesus inspirando a humanidade ao processo de transformação. É a revolução do Evangelho inspirando a humanidade a buscar a paz. É a revolução das lições da doutrina espírita inspirando o espírita e refletindo na humanidade a vivenciar os campos da evolução e a construção da regeneração. Então, meus amigos, vamos ouvir sobre Oksha e vamos trazer Oksha para a nossa realidade, para o campo de transformação que nós estamos fazendo para nós mesmos. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Olá, Natália, nossos amigos queridos que vêm compartilhando conosco os estudos dos documentários. Que alegria estarmos juntos de novo, voluntários da SEAMA, para conosco falarem sobre Oksha. Olá, Sandra, Tiago, Natália, todos que nos acompanham semanalmente, sempre um prazer estar presente nesse nosso bate-papo. Gostaria de começar dizendo que o Oksha me surpreendeu muito, discutindo temas de tamanha seriedade, de forma que prende a atenção do espectador e nos envolve na história, entendendo do início ao fim. Super recomendo que todos assistam com suas famílias, é realmente um filme surpreendente. Logo no início, nos primeiros minutos, o filme ele é impactante, conceituando toda uma problemática atual que a gente tem, trazendo as informações que no mundo há 7 bilhões de habitantes, desses 805 milhões passam fome, e eles trazem lá um dado local, regional, que desses 805 milhões, 30 milhões se encontram nos Estados Unidos. A empresa, a corporação que está fazendo esse recado, né, no início do filme, ela promete, unindo a biotecnologia com responsabilidade ambiental, a empresa promete uma solução sustentável, da qual dizem que o animal, que está sendo fruto dessa nova geração milagrosa da pecuária, que ele foi procriado de uma maneira natural e que o produto será orgânico, livre de transgênico. O grande recado, né, a grande mensagem é que eles não vão ser só grandes e lindos, mas que eles têm pouco impacto ambiental, consomem pouco alimento, produzem poucos excrementos e, acima de tudo, que eles são extremamente saborosos. Então, eles trazem essa informação no primeiro minuto com muita cor, com muita vibração, de uma forma muito carismática, trazendo como se fosse uma super solução para o mundo atual. Se a gente não prestar bastante atenção nesse primeiro trecho, nós vamos achar que realmente é um milagre da natureza, né? Mas, na verdade, a verdadeira intenção por trás dessa comunicação é distrair, é trazer um monte de informação, confundir o consumidor, trazer que há um problema sério, que eles estão dando uma solução real, mas, na verdade, eles só estão se utilizando de um marketing muito pesado. Isso fica muito claro no filme, tem muita imprensa envolvida, eles se utilizam de uma comunicação lúdica, eles trazem pessoas carismáticas para falar ao público, eles desconstroem um passado que as pessoas não gostam de escutar, dizendo que eles têm soluções menos agressivas, mas, na verdade, a única intenção desse comunicado real é distrair e vender o produto. E o filme ele traz muito, né, desse mundo corporativo, do capitalismo. Então, conforme vai se desdobrando os bastidores dessa empresa da Mirando, a gente vai vendo a verdadeira ganância por trás disso tudo, que eles estão mais preocupados em manter uma postura politicamente correta. Eles se escondem atrás dessa postura politicamente correta. Eles dão muita importância à imagem em detrimento das atitudes. Então, eles têm todo o discurso que a população realmente quer escutar, que a população quer que seja feita, mas ninguém quer abrir mão de determinados confortos, de determinados padrões que a sociedade atingiu. Então, a empresa ela promete suprir esse consumo, trazendo algo que as pessoas podem comer sem culpa, que as pessoas podem consumir sem perda de sabor. É muito importante a gente prestar atenção em como todo esse marketing ele é construído por trás dessa empresa. E pra gente é importante prestar atenção que isso não é apenas algo lúdico do filme, né? Isso é uma realidade que a gente vive hoje. As grandes corporações, elas vendem pra gente algo que nós queremos escutar. Um consumo, eles trazem na capa de seus produtos
os animais felizes, eles trazem que o produto é de segurança, é saudável, mas ninguém mostra a verdadeira situação, a realidade por trás desse produto que nós vamos ingerir, não é mesmo? E é importante essa primeira mensagem do filme, logo no início, sobre a sustentabilidade, como a gente já viu no Cowspiracy na semana passada. Por mais que se tenham modelos, tentam se desenvolver modelos sustentáveis pelo mundo, essa não é uma realidade praticável nos dias atuais. Não é possível se ter uma produção do alimento em larga escala para suprir a demanda atual das 7 bilhões de pessoas que habitam nesse mundo hoje em dia e se manter o mínimo da qualidade de vida para esses seres. Então a gente precisa sempre prestar muito bem atenção no que nós estamos consumindo, de quem nós estamos consumindo, qual é a mensagem por trás e ser um pouco mais críticos com relação ao que nos vendem e como nos vendem. Realmente, Nádia, isso é uma característica hoje muito importante. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos ao longo de vários documentários sobre a questão do meio ambiente. No último documentário, particularmente, nós falamos, dos 2 últimos episódios, que foi Cowspiracy, nós falamos bastante sobre a questão do meio ambiente, do impacto da pecuária, da questão do meio ambiente, trazendo dados efetivos, não só relativos aos Estados Unidos, conforme nos traz Cowspiracy, mas dados do próprio país, do próprio Brasil, e olhando com um olhar, inclusive, a dificuldade que há em se admitir este impacto por uma série de interesses econômicos e como isso pode ser disfarçado de maneira que o público em geral não perceba, de maneira que nós sejamos manipulados sem que nós percebamos. E hoje, realmente, o que é um progresso efetivo, real, há uma preocupação que parte da Organização das Nações Unidas, que parte de diversos países, sobre reduzir a pegada de carbono, ou seja, reduzir o impacto sobre o meio ambiente, refrear o máximo possível até parar o aquecimento global, de tal forma que nós possamos acabar com a extinção das espécies, que nós possamos preservar as florestas, que nós possamos ter condições hídricas. Infelizmente, esse pensamento ainda está ligado ao antropocentrismo, ou seja, ainda há um pensamento de manter a espécie humana. E o nosso olhar ainda não se voltou para a vida em si, o respeito à vida em si e a preservação da vida em si. Desta forma, todo esse trabalho vem trazendo uma linguagem nova e as empresas observam que o consumidor, que somos nós, e aí eu queria fazer um parênteses, que nós possamos compreender o poder de transformação que nós podemos ter. A partir das decisões que nós temos enquanto indivíduo, e indivíduos múltiplos tomando essas decisões promovem uma mudança na maneira como nós consumimos, ou seja, a maneira como nós compramos, como nós adquirimos bens que nos proporcionará a vida encarnada. E a maneira como nós adquirimos estes bens manda uma mensagem para quem vai nos fornecer estes bens, ou seja, as empresas, que vão então buscar, de acordo com o pensamento de quem vai ganhar dinheiro. E vejam bem, gostaria de fazer um outro parênteses aqui, o dinheiro não é algo errado, o dinheiro move os campos de transformação. O dinheiro proporciona, por exemplo, que nós possamos alcançar novos estágios de consciência. O dinheiro proporciona, por exemplo, que nós tenhamos condições de manter o nosso corpo físico. O dinheiro proporciona, por exemplo, que nós possamos, inclusive, auxiliar com caridade, não só material, quanto moral, por exemplo. O dinheiro é a energia movedora das estruturas de crescimento da Terra. Então a questão não é o dinheiro, ele é apenas uma energia, um símbolo de como nós vamos trabalhar com o meio material em que nós nos encontramos. Efetivamente, a questão é como as nossas qualidades morais ou as nossas imperfeições morais farão com que nós nos utilizemos desta energia que Deus nos confia. Então, eu volto a dizer, o dinheiro não é errado. Na verdade,
o equívoco está na maneira como nós nos utilizamos do dinheiro. E realmente, a partir disso, nós respondemos pela lei de ação e reação. Porque nós nos utilizamos de uma energia para plasmar algo, para construir algo, para deixar uma marca da nossa reencarnação na Terra. E responderemos de acordo como nós trabalhamos esse processo, angariando caminhos de luz e esperança para nós mesmos, ou respondendo perante os nossos atos conosco mesmo. Então é aí que nós podemos ou adquirir novas expiações e um tormento profundo e difícil para a consciência, ou adquirir uma libertação dos campos da matéria e um campo luminoso de paz, esperança e fraternidade para conosco mesmo. Então, meus amigos, tudo que nós temos de instrumentos nesta terra em que estamos reencarnados são instrumentos para a vivência material, campos para a evolução do espírito, e nós somos espíritos encarnados nessa casa-mãe, que é uma escola de evolução e uma escola de correção. Tanto que é uma escola de correção que nós caminhamos para o processo da regeneração. Então, isto posto, meus amigos, quando nós observamos realmente essa modificação de pensamento, da maneira como nós precisamos vivenciar com esta casa que Jesus nos confiou, ainda que este não seja o pensamento daqueles que estão criando este campo de transformação, isto vai refletir desta forma. As empresas, que são aquelas estruturas que nos fornecem os meios para que possamos estar aqui encarnados na reencarnação, vão se preocupar em se adaptar ao que nós pensamos. Por isso é que nós não sabemos o poder que nós temos. A partir do momento que, conceituados com as realidades do espírito, compreendendo realmente o espírito em evolução em todas as suas fases, entendendo a Terra como nossa casa-mãe e a responsabilidade que temos para com isso, compreendendo que somos espíritos em evolução em fase de humanidade e que somos, portanto, os irmãos mais velhos a dar a diretriz aos irmãos mais jovens em outros reinos, a partir daí sim, podemos nos definir como consumidores e como consumidores nos multiplicarmos com este pensamento, então levarmos uma mensagem de que o que e como nós desejamos consumir, e as empresas vão procurar se adaptar. Dentro deste processo haverão empresas que farão este caminho de maneira sincera, honesta e justa, também preocupadas não somente em atender ao consumidor, mas em manter o meio ambiente com uma visão de futuro, entendendo que no futuro, se nós não fizermos um trabalho de manutenção hoje do meio ambiente, um trabalho real e responsável, conectado com as estruturas da vida na Terra, esta vida se extinguirá. Haverão empresas que irão se modificar de maneira honesta, no entanto interessadas exclusivamente em ganhar o consumidor. Ainda assim, o impacto que terão será positivo. E haverão empresas, como demonstra o filme Okja, que procuraram ludibriar o consumidor, criar uma nova forma de ver, que o consumidor possa ver esta empresa através do marketing. O marketing é poderoso, o marketing usa a linguagem subliminar, o marketing usa a linguagem de pensamento rápido, e muitas vezes nós nem percebemos, motivados por aquilo que nós já trazemos de paradigma, que estamos sendo manipulados. Olha, é aquela imagem, por exemplo, que nós vemos de um animal feliz, né? Às vezes na porta de um açougue, a imagem de um boi feliz, de um porco feliz, de uma galinha feliz, que não reflete a realidade, porque nós nem paramos para pensar. Muitos de nós crescemos com essa imagem. Mas se nós pararmos um minuto, meus amigos, sem críticas ao marketing, sem críticas à empresa, apenas usando o raciocínio lógico do qual somos dotados, a sensibilidade do espírito que nós trazemos dentro de nós, e o não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Então olharmos aquela imagem, por exemplo, da galinha feliz, e nos colocarmos no lugar desta irmã, deste irmão, e pensarmos, estaria eu feliz se estivesse destinado a toda uma vida de exploração, e ao final da minha reencarnação, ainda acabaria passando pelo assassinato? A resposta é simples, eu não preciso nem dar.
porque vocês já responderam vocês mesmos. Então, meus amigos, é preciso, conforme nos disse a Nádia, irmos atrás, mediante tudo que nós estudamos ao longo dos documentários, o que nós aprendemos sobre o meio ambiente, o que nós entendemos sobre preservação do meio ambiente, o que entendemos sobre os impactos da pecuária efetivamente para o aquecimento global, o que nós aprendemos sobre os impactos do mar, sobre as conspirações, o que nós entendemos sobre a vida na Terra, sobre toda a vida do mar, o que nós realmente aprendemos juntos, trazendo todo este conhecimento e o que nós individualmente buscamos a partir do que nós estudamos aqui juntos é o conhecimento da doutrina espírita, da essência do espírito, da vida, de para que serve o corpo físico, do desenvolvimento da consciência, do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento dos sentimentos, do desenvolvimento do livre-arbítrio. Vamos olhar as empresas. E por trás de toda a mensagem que nos é passada, qual é a atividade da empresa? Vamos buscar os seus números, e quando eu falo não são apenas números financeiros, é o número destas empresas no mundo, os países em que estão, o que exportam, o que importam, o impacto que tem sobre isso. E aí nós podemos concluir realmente se aquela mensagem que está chegando para nós é real ou é irreal. Se aquilo está sendo uma manipulação ou uma verdade. Somos dotados da lógica, somos dotados do conhecimento espírita, somos dotados da compaixão, somos conhecedores do amor ao próximo. Tudo isso são caminhos que nos permitirão distinguir entre a verdade e a inverdade, entre a lógica e a mentira, fazendo os campos do espírito reencarnado em fase de humanidade, consciente com seus compromissos para com Jesus, para com o planeta Terra e para com seus irmãos de jornada, ocupando o corpo físico de outros reinos, nessa esfera bendita de aprendizado, em que todos nós dividimos os caminhos do Cristo para a evolução da Terra, para a nossa evolução individual e para a conquista do Evangelho na Terra como verdade sublime que nos levará a um mundo de paz. Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? Novamente aqui com um grande prazer para falarmos sobre mais um documentário. Bom, eu vou falar um pouco sobre algumas questões que o documentário nos traz que são importantes, né? Para a gente, principalmente, entender algumas diferenças ali que ocorrem no núcleo, né, dessa garota e da Oksha, que é a diferença de culturas, né, de gerações, no caso do avô dela e dela. A gente consegue, ao longo do documentário, perceber que o avô ele escondeu informações da menina durante todo o período que a Oksha esteve com eles lá, né? Também por conta da própria influenciação ali, né, do plano dessa indústria, não é? E a gente vê principalmente as motivações, não é? No caso do avô da menina, o que motivou ele principalmente foi a questão financeira, não é? Porque para ele a dificuldade de cuidar da menina, a situação dos pais da menina terem desencarnado, ele cuidar dela e tudo mais, acabou levando ele a essa motivação financeira para tanto abrigar a Oksha e tratar dela durante os 10 anos do projeto lá da empresa, quanto também no prêmio final, caso a Oksha fosse selecionada para a grande vencedora. E aí, no longo desse trajeto todo, ele foi ali construindo algumas coisas, né, com esse dinheiro, e a gente consegue ver a diferença bem grande com a motivação da menina, porque no caso da menina, a motivação era total de um parentesco mesmo, né? Apesar delas não serem da mesma espécie, né? Uma é humana e outra é animal, mas a gente consegue observar aí o amor muito, muito forte
que envolve a Oksha e a menina. Tanto que a gente consegue perceber aí ao longo do documentário momentos em que a menina sussurra no ouvido da Oksha e a Oksha entende perfeitamente o que a menina está falando e a menina também consegue perceber, sentir e ouvir tudo que a Oksha está falando através dos sons que a Oksha produz. São imagens assim que reforçam para a gente realmente o amor que todos podemos sentir pelos animais e que os animais podem sentir por nós, fazendo realmente parte da nossa família espiritual, que a gente já veio falando aí ao longo desses episódios todos aí, não é? E aí, com esse prêmio que a Oksha vai ter que ir para Nova York e tudo mais, a menina até fica motivada com essa situação, fica feliz e tudo mais, por conta da informação que ela não tinha com clareza do que acontece, né? O que ia acontecer com a Oksha com essa ida dela a Nova York. E aí, quando ela percebe de fato o que acontece, ela fica totalmente desesperada, porque está arrancando ali um parente muito querido dela, não é? Que é a irmã dela. Cresceram juntas e tudo mais, né? E aí, a gente também percebe, no decorrer desse período aí do documentário, a presença dos ativistas, que eles trazem pra gente informações muito interessantes. No caso do filme, eles citam que aquele grupo especificamente de ativistas, eles atuam há 40 anos. Se a gente pegar a história, a nossa história mundial mesmo, a gente vê que mais ou menos na década de 70 começou de fato essa questão do ativismo mais fortemente. E a gente não precisa considerar um ativista só aquele que coloca cartazes, faz algumas ações que realmente aparecem na mídia. Não, um ativista, na verdade, ele tem muitas frentes, né? Tem esse, obviamente, tem os ativistas que entram em laboratórios, entram em frigoríficos, que filmam situações que são realmente muito, muito difíceis da gente observar e que nós, amantes dos animais, temos uma dificuldade muito grande de até ver essas imagens e ouvir os sons, realmente são dificílimos, que a gente consegue sentir a dor desses animais, né, nessas situações. Tem os ativistas que não atuam dessa forma, que pode ser até nós, numa conversa em família, numa reunião de amigos. A gente pode, até mesmo o veganismo é considerado uma forma de ativismo, né? Porque a gente não compactua com nenhum tipo de crueldade, com nenhum tipo de situação degradante para esses animais, porque a gente não consegue entender como nós, seres humanos, somos capazes de colocar outro ser vivo numa situação tão humilhante, tão complicada e com sofrimento extremo, como é o caso que acontece com os animais. Entrando nessa linha, né, de sofrimento dos animais, o documentário ele mostra também uma das formas que os ativistas utilizaram para poder ter imagens de dentro dessa indústria para mostrar para o público a verdade. Porque o intuito, na verdade, dos ativistas é trazer essas verdades para a consciência humana, trazer a verdade que realmente choca, porque é chocante, de fato, né? E a gente consegue observar ali a ética desses ativistas, porque eles não querem nenhum tipo de conflito, eles não querem machucar ninguém, eles não querem prejudicar ninguém. Eles deixam bem claro que eles amam a todos os seres, não só os animais, eles amam a todos os seres. Isso fica bem evidente em vários pontos, nem mesmo quando eles estão sendo agredidos pelos policiais, no caso do filme, eles revidam, eles simplesmente tentam proteger ali a sua integridade física e a do grupo, mas também do animal, porque eles estão ali por conta do animal, da Okja. E a gente consegue trazer esse sentimento, né, para todos nós, porque o ativismo
a gente batendo de frente, né, no ativismo, isso vai causar uma repulsa, um impacto negativo. E não é o intuito, né, desse tipo de ação. O intuito realmente é a gente poder mostrar a verdade que acontece e fazer com que a gente, em poder dessa verdade, tomemos a melhor decisão. Uma cena muito importante do documentário que traz nessa questão da ética bem forte é o ponto de quando tem um dos ativistas que está traduzindo o inglês, né, no caso dos ativistas, para a menina, né? Esse tradutor ele acaba fazendo uma tradução errada de propósito para continuar com aquela ação. Isso acaba desestruturando muito ali aquela situação e prejudicando de fato o animal, porque o intuito dele era levar essas imagens, esse áudio, tudo o que acontecia dentro daquelas fábricas de animais para o mundo. Só que isso acabou causando sofrimento em todo mundo, em todo o grupo, no animal, né, na Oksha e na menina, irmã da Oksha, porque trouxe para a Oksha e para a menina vivências que não eram necessárias para mostrar, para fazer esse sofrimento, né, causar esse sofrimento em todo mundo. Fica marcado ali, apesar de ser algo lúdico, né, mas fica marcado ali essa questão muito forte da ética, porque ele é expulso do grupo, mas quando o grupo realmente precisou, né, que estava realmente numa situação muito difícil, foi ele que apareceu de surpresa para poder resgatar e auxiliar esse grupo no momento de fraqueza, no momento de necessidade. E aí ele mostra, tatuado no braço, que a tradução ela é muito importante, porque se a gente não conseguir se comunicar de forma clara e objetiva, isso acaba causando sofrimento para todo mundo. E não é o intuito, né? O intuito, na verdade, a gente realmente tendo o poder da verdade, tendo a verdade ali como um meio, trazer para a nossa consciência, trazer para nós o direito de fazermos conscientemente a nossa ação, a nossa. Isso também traz para a gente uma questão muito importante para a gente saber qual é a verdade. A gente não pegar apenas de um lado, né? A gente tem que observar isso, que é o que o Espiritismo também nos traz, né? Isso muito forte. A gente tem que observar isso de vários pontos diferentes, de várias fontes diferentes, para a gente realmente ver o que é verdade. Porque a verdade, ela é a verdade em todos eles. Não vai ser só em um ou não vai ser só em outro. A gente tem que observar esses vários pontos para realmente ter de forma clara que aquilo é uma verdade. Né? Tiago, eu estava te ouvindo e pensando neste conflito de gerações que você cita e que nós vemos o filme representado primeiro pela neta e o avô e depois efetivamente nós vemos representado esse conflito de gerações realmente na ação dos ativistas ali. Então assim, são duas coisas que se casam e que nos faz pensar do que se trata esse conflito de gerações que nós estamos falando, na verdade, não é exatamente um conflito de gerações, porque, olha, eu posso dizer, gente, esse ano eu vou fazer 50 anos, eu não sou exatamente dessa geração, mas eu me encontro nesta mudança de paradigma. É um conflito de paradigmas. Então, esse conflito de gerações que nós observamos no filme, na verdade, é um conflito de paradigma entre o paradigma passado, o paradigma de que o homem está acima de tudo, de que o homem é o centro do universo, de que tudo aqui existe para nos servir, de que os animais não têm sentimentos, não têm pensamentos, não têm emoções, não têm livre-arbítrio, e desta forma nós podemos fazer o que quisermos com eles, porque eles não têm consciência de que sofrem. E um novo paradigma. Este novo paradigma tem a ver, inclusive, com as descobertas da ciência, conforme nós dissemos aqui, que vem dizendo que os animais têm sim consciência, têm sim vontade própria, têm sim sentimentos, têm sim a capacidade efetiva de amar, estão conscientes do sofrimento que causam a eles e do amor que recebem também. Este novo paradigma tem a ver com a nossa aproximação para com os animais,
Então, com uma forma diferente de olhar para eles, nós começamos a notar. Nós notamos que eles têm sentimentos convivendo com eles, nós notamos que eles pensam convivendo com eles, nós notamos que eles têm vontade própria convivendo com eles. Nós notamos que eles são capazes de nos amar e que nós somos capazes de amá-los convivendo com eles. Este novo paradigma tem a ver, inclusive, com a visão que a própria doutrina espírita nos traz de que os animais são espíritos em evolução. Eles são almas como nós, apenas em estágio evolutivo anterior ao nosso. Este novo paradigma tem a ver com o processo de transição pelo qual o planeta está passando, que vem caminhando para uma nova conquista moral, onde nós deixamos, volto a dizer, de ser antropocêntricos e passamos a ser ecocêntricos. Então, este novo paradigma tem todo um campo de visão mais condizente com o Evangelho. Então, meus amigos, é um conflito de paradigmas. Eu gostaria de, elucidar melhor isso, trazer um trecho da Gênese Kardec, lá na última parte que fala da nova geração, do capítulo Os Tempos São Chegados. Tem um título, uma parte que fala assim, item 26, a nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Esse tempo tendo chegado, uma grande emigração acontecerá nesse momento entre seus habitantes. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se embaralham. Colocados no ponto intermediário, presenciamos a partida de uma e a chegada da outra, e cada qual se distingue no mundo pelas características que lhe são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, ficando fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Claro que aqui nós estamos vendo esse processo de transição acontecendo agora em relação aos animais também, meus amigos. Então nós temos aí um conflito de gerações, mas não é da geração minha para com os mais jovens, dos mais velhos para comigo, não. É um conflito de paradigmas, é um conflito de gerações que caminham para o processo de compaixão, de amor ao próximo. Nós sabemos que ser vegano não é o suficiente para permanecer no planeta de regeneração. Mas nós também sabemos que um dos caminhos necessários, absolutamente necessários, para que nós possamos adentrar o planeta de regeneração é romper com toda a crueldade com a qual nós compactuamos, inclusive para com a crueldade, para com os nossos irmãos animais. Então, meus amigos, é disso que se trata esse conflito de geração, e é um pensamento que nós precisamos começar a ter de maneira crítica, de maneira lógica, ligado ao pensamento do Evangelho e ao pensamento do amor. Como nos diz André Luiz, tem uma frase em Missionários da Luz que cabe muito bem nesta colocação dos conflitos aqui de gerações, em que ele diz assim, tempos virão para a humanidade terrestre, em que o estábulo como lar será também sagrado. Então, meus amigos, é isso. Nós estamos vivenciando este conflito, essa nova visão. E eu vou dizer mais, muitos de nós, cujo pensamento estava ligado ao paradigma antigo, quando são impactados pela realidade do que acontece com os animais e pela realidade dos animais, mudam a visão e adentram um novo paradigma. Este paradigma de tempos virão para a humanidade terrestre, em que o estábulo como lar será também sagrado. E a partir daí, nós nos tornamos ativistas. Não precisamos ser os ativistas conforme nos mostra o filme, de forma alguma. Nós podemos nos tornar ativistas do Evangelho, ativistas da conscientização, ativistas da mudança para este tempo em que o estábulo como lar será também sagrado. E eu posso dizer para vocês aqui que nós temos vários espíritos que norteiam os caminhos do Espiritismo, que são ativistas do Evangelho. Nós temos André Luiz com esta frase, tempos virão para a humanidade terrestre,
em que o estábulo como lar será também sagrado, e tantas outras colocações que ele faz através de Chico Xavier. Nós temos Emmanuel. Os animais são nossos parentes mais próximos, nos alertando em relação à mudança com a crueldade com os animais, nos chamando a atenção para mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de viver e vivenciarmos realmente a consciência da paz e da esperança para com eles. Nós temos Joana de Ângeles, com suas lições benditas que nós tantas vezes estudamos aqui. Nós temos o Espírito de Verdade nos alertando em diversas lições da codificação espírita, do Livro dos Espíritos. Nós temos Caibar Schutel, com livros maravilhosos falando a esse respeito. Nós temos Gabriel Delany. Olha, eu vou interromper, porque senão eu vou me alongar aqui citando ativistas do Evangelho, ativistas do amor ao próximo, ativistas da compaixão, ativistas da verdade, que modificam os campos da consciência através da informação. Nós teremos aqueles ativistas que são os mais radicais, que muitas vezes vão adentrar frigoríficos, que vão adentrar laboratórios, que vão filmar situações do que realmente acontece com os animais e trazer para nós um alerta que vai nos doer o coração, vai nos esclarecer a mente e vai nos impulsionar aos campos da mudança para um novo mundo onde a paz possa imperar. Eu gostaria de fazer aqui apenas um comentário em relação ao filme, um comentário à parte, em que é realmente nessa parte que o Tiago fala sobre essa mudança, sobre a tradução equivocada, né? Ele faz, um dos ativistas faz uma tradução errada, propositalmente do coreano para o inglês, gerando então uma ação por parte dos ativistas, e quando os ativistas descobrem, um deles, que é o líder do grupo, dá uma surra nele, né? Então nós gostaríamos de dizer que nós, obviamente, como membros da SEAM e como espíritas, somos contrários a todo tipo de violência. E eu acho que vale a pena ressaltar. Ele poderia ter tido uma conversa com ele poderia até mesmo dizendo que, uma vez que ele não compactua com o ideal daquela organização não governamental do qual eles fazem parte, então ele não pode dar continuidade às suas atividades dentro da organização. Mas ele não precisava ter dado uma surra nele. Então, assim, apenas um comentário à parte, um olhar espírita para aquela colocação efetiva do filme, um olhar de caridade, de compaixão, e que realmente muitas vezes nós temos que dizer não para aqueles que nos cercam, nós temos que dizer, olha, não pode ser dessa forma, este não é o ideal que nós estamos buscando, mas nós não precisamos usar de violência para isso. Oi Sandra, oi Nádia, oi Tiago, com mais uma vez, é com muito prazer que estou participando aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouco sobre a ligação da menina com a Okja, que essa relação nos chamou muita atenção, né, no filme todo. Na minha visão, foi uma relação que nos mostrou o quanto podemos amar todos os seres, que todos eles sentem amor também e que todos podem transmitir o melhor sentimento sem querer nada em troca. Os animais têm esse poder, né? E eu acho que também que deixou a gente mais sensível, né, para sentir o sofrimento de todos os animais e termos compaixão por eles. Este filme, para mim, ele falou vários assuntos, ele abordou vários assuntos, vários sentimentos, mas o que me chamou muita atenção, foi muito lindo de ver, foi o amor entre as duas. A capacidade de um animal amar sem querer nada em troca. E o que tocou muito também foi o olhar da Okja para a menina, né? Um olhar de amor, de pureza e cumplicidade, de uma amizade que para mim vai além desta vida, que é uma ligação de almas. Teve uma parte também no filme que me tocou bastante, que eu acho que provavelmente tocou muitas mulheres que assistiram, até todas, que é uma parte que mostra a Okja, né, que eles colocam ela para cruzar, né, vamos dizer assim, mas que na verdade ela está sendo violentada. E aquilo me chamou muito a atenção, como mulher, né, como ser humano, a capacidade do ser humano de pensar, poxa, ela é um animal, ela não vai sentir nada, né, como se fosse um boneco ali. Mas foi um abuso, foi uma violência muito grande, e aquilo me gerou uma espécie de compaixão, de me colocar no lugar dela, né? De nós mulheres nos colocarmos no lugar
dela. E o olhar dela, a cena em si, é muito chocante. E tem também a sensibilização da ativista que estava assistindo tudo isso, né, que estava presente, que tocou bastante ela, acho que por ser mulher. Mas assim, por que eu estou falando disso? Porque eu não sei, né, eu como mulher vi com esse olhar e me chocou bastante. Eu não sei como que um homem assistindo isso iria sentir, iria ver essa situação toda. Então, por isso que eu quis falar sobre isso, porque nós temos ouvintes homens aqui também. Então, para que se eles assistam para ver qual o sentimento de tudo isso, né? Porque foi bem chocante, bem triste para assistirmos essa cena. E também tem a parte, né, que na verdade eu me choquei bastante, mas já sabia de como era, mas eu acho que mostra pra gente a parte triste, né? Que é a parte do abatedouro, que foi a menina entrando no abatedouro e descobrindo todo aquele mundo, porque na verdade ela não sabia que aquilo existia, ela não sabia de tudo aquilo, ela mora em um lugar muito distante, que é uma montanha, até um lugar muito difícil de chegar, então ela não tem esse conhecimento, ela não tinha esse conhecimento da vida, de como que acontecia com os animais e tudo mais. Então foi chocante, ela entrou, ela descobriu tudo aquilo, ela foi até lá para salvar a Okja, né? Para buscá-la, para salvá-la do matadouro, e chegando lá ela entrou e descobriu que muitos outros animais iriam passar por aquilo e que na verdade ela não tinha como salvar todos. Por mais que ela tivesse ficado chocada, vendo tudo aquilo e sabendo que aqueles animais iriam morrer, ela não podia fazer nada. Então ela foi no foco dela, junto com os ativistas que ajudaram ela, para salvar a Okja, para pegá-la de volta. Na verdade, ela acabou comprando ela, que foi em troca de um porquinho de ouro do avô dela, que ela acabou dando para a dona da empresa, trocando. Foi a base de troca, foi uma compra, na verdade, não foi troca, né? Ela parou a linha de produção, ela viu o abate de outros animais, ela acabou presenciando, tentando a todo momento parar aquilo. Quando ela viu que era a Okja, que chegou a hora dela realmente, ela ficou em desespero, né? E ela acabou parando, né? Como ela mostrou uma foto para o rapaz que ia fazer o serviço e fez a negociação e acabou conseguindo a Okja de volta. E aí também tem a parte final, né, do abatedouro, que ela saindo com seguranças na frente, ela e a Okja atrás, e pela cerca veio um casal de porcos com um bebezinho porco. E acabou, eles mesmos, dois porcos, acabaram abrindo, né, afastando a cerca e jogaram o bebezinho para fora da cerca, para que ela salvasse o bebezinho, porque a vida deles já estava comprometida. E eles queriam salvar o filho, né? E aquilo foi bem triste, ao mesmo tempo a gente vê o amor de pai e mãe, né, ali, e que os animais também têm esse amor. Jogaram o bebezinho para fora da cerca, ela pegou, então a Okja escondeu o bebezinho e eles acabaram salvando esse bebê, acabaram levando ele para casa também. E no final do filme mostra esse bebê na casa, né, da menina, com o avô, mostra o bebezinho brincando com a Okja e feliz, contente, vivendo solto e muito alegre. E para terminar, uma parte muito interessante, bem no finalzinho do filme, é a parte que a Okja, ela como se ela estivesse falando com a menina. Na verdade, entre elas estão mesmo, né, se comunicando. Então aquilo mostra a conexão das duas. A gente olhando assim no filme fala, né, dá para entender que ela falou alguma coisa, mas nós não entendemos, mas elas se comunicam entre elas. Elas têm essa conexão que vem desde pequena, porque já se passaram 10 anos. Elas cresceram juntas praticamente. Então isso foi uma coisa muito bonita de se ver. A conexão entre o humano e o animal que pode ter, né? Que dá pra gente estabelecer essa conexão. Não estou dizendo da fala, mas de entender, de captar o que eles estão sentindo, o que eles estão querendo dizer. Natália, eu estava te ouvindo, essa parte que você comenta é a parte mais difícil de todas para nós assistirmos.
E eu queria fazer um comentário de uma coisa que eu percebi na Mirra, né, que é a menina. O olhar dela quando ela adentra essa área, né, do matadouro, o que ela vê, ela foi criada nas montanhas junto com a avó, viveu o tempo inteiro dentro de um paraíso. Isso é uma coisa muito marcante no filme. Então ela vive numa bolha, ela com a Okja, com a avó, no alto das montanhas, com árvores, com floresta, com cachoeira, com riacho, com pássaros, com flores. A casa dela ficando bem no alto da montanha, então quando o pessoal da empresa vai até lá, eles têm dificuldade de chegar. O acesso é somente a pé. E para socorrer a Okja, para trazer a Okja de volta, ela traz todo o amor, o ímpeto que ela tem. É realmente a irmã dela, é o vínculo profundo, realmente de espíritos representado na força que ela encontra dentro de toda a ingenuidade em que ela vive. Ela rompe com tudo isso, e o amor é a força que a impulsiona a buscar a Okja e a conseguir trazer a Okja. Claro que ela consegue a ajuda dos ativistas, então cria-se toda uma estrutura no filme, mas o amor entre ela e a Okja é a principal mola de transformação. Mas quando ela faz esse movimento de ir atrás da Okja, de trazer de volta este espírito tão querido a ela rompe com essa bolha. Ela rompe com essa ingenuidade, ela rompe com essa ilusão e ela adentra a realidade do que ocorre com os animais. Então, para buscar a Okja, ela descobre o que acontece com todos os irmãos da Okja, com todos os animais que vivem no planeta e que não estão isolados como estava a Okja. A própria Okja passa a enxergar uma realidade a partir do momento que ela é levada, que ela não conhecia antes. Então, esta cena representativa do filme, esta cena ela representa os dois lados. Literalmente, essa situação representa os dois lados. Representa os animais que são crianças que nascem com os pais e que de repente são separados dos pais. Rompe-se a infantilidade, adentram a realidade triste, cruel, sofrida do mundo. Muitos confiam no homem, passam a vincular-se ao homem como seu cuidador, e isso se rompe, conforme nos conta André Luiz no livro Missionários da Luz, e eles ficam perplexos, desesperados ao descobrir a perversidade. E a menina representa a humanidade que vive iludida de que o que nós estamos fazendo com os animais não é sofrido, não é cruel, que nós somos bons para eles, ou que eles não sentem o que nós estamos fazendo. E de repente, o olhar dela muda e ela é chocada, como nós somos chocados com a realidade de que nós estamos fazendo com os animais não é bom para eles. E não é verdade, eles sofrem, não é verdade, eles choram. Realmente nós vivemos numa bolha ilusória e ela se rompe quando nós descobrimos esta realidade. Uma das cenas mais tocantes ao longo do filme é o olhar da Okja, o olhar brilhante, límpido, livre, maravilhoso no início do filme, e do meio do filme um olhar triste, um olhar profundo, um olhar sanguinolento, porque ela foi machucada, então tem sangue nos olhos. No final do filme, ela está livre de novo, mas o olhar dela não é mais aquele olhar ingênuo e inocente, e o mesmo acontece com o olhar da menina. É este o olhar dos nossos irmãos animais, e este é o nosso olhar. Esta marcante passagem ao longo do filme acontece conosco também. Nós saímos da nossa bolha de ilusão de que o que estamos fazendo não está afetando os animais, e nós adentramos a realidade de que há seres que sofrem mediante nossas ações. Então um grito profundo se faz dentro de nós, ecoando do nosso coração para a nossa mente, nos chamando a uma modificação profunda para que nós possamos mudar de lado. Agora nós saímos da bolha da ilusão. Estamos sendo convidados a adentrar os campos da realidade e a buscar um caminho. E que dentro desta realidade nós realmente possamos ser bons. Okja faz essa transitoriedade conosco, tal qual todos os documentários que nós estudamos, nos convida à busca da verdade,
aos caminhos da realidade e, como espíritas e cristãos, aos caminhos com Jesus. São caminhos doloridos, mas tão importantes de serem percorridos, porque, meus amigos, é difícil para nós, mas sem dúvida é infinitamente mais difícil para eles. No filme foi difícil para Mihra, mas sem dúvida foi infinitamente mais difícil para Okja. Gostaria de terminar o nosso podcast de hoje com uma colocação que está no livro A Gênese. Lá no último capítulo, Os Tempos São Chegados, no item 15. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, sem estar apoiada sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se apedrejam mutualmente, pois, ao se amaldiçoarem, mantêm o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual ilimitado, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando os homens estão convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada que seja injusto, que o mal vem deles e não dele, então todos serão considerados filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Meus amigos, deixamos aqui o nosso abraço sincero de todos os voluntários da SEAM e a nossa gratidão por terem estado conosco. E a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, que com suas magníficas lições de amor nos ajuda a romper com a bolha de ilusão em que nós temos estado e nos convida estendendo as mãos para traçarmos juntos os caminhos da verdade e a partir daí caminharmos para os processos de transformação. Que Jesus abençoe nossa jornada.